Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de duas empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Muito obrigado a você que vai estar acompanhando nesta noite aqui, mais um episódio sensacional. E para você que vai estar maratonando depois também, para poder conferir tudo que nós falamos nesse conteúdo bem bacana, tá? Desde já agradecer a nossa audiência e já pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like. Antes de apresentar a nossa convidada, que é muito especial, vai ser um programa bem legal, cheio de conteúdo e muito alegre, muito pra cima, porque ela é demais. Quero falar aqui dos nossos patrocinadores. Agradecer a Montana Automóveis. QR Code já tá aqui na tela para você já entrar em contato e fazer o melhor negócio. Tá a fim de comprar, trocar, financiar o seu carro, vender o seu veículo? A Montana tem sempre as melhores opções para você, tá? E você pode, inclusive, né, para você que tá acompanhando, quer aumentar a minha frota, conversa com o pessoal lá da Montana. Ah, eu preciso comprar uma caminhonete. A Montana também tem um utilitário, o que você precisar. QR Code na tela, já entra em contato com a rapaziada para você já fazer o melhor negócio, com certeza, na Montana. Agradecer também aqui ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão Bebidas, você sabe que tem um Instagram sempre atualizado, o @Fernandão Bebidas. Tem também o site loja.fernandãobebidas.com.br. E aqui no QR Code você vai ser direcionado também às plataformas para você garantir a melhor bebida aí, seja para sua loja, para o seu comércio ou até mesmo para sua festa, para o seu evento, tá bom? O melhor preço de bebida de Rio Preto e região é no Fernandão. Sanso Estúdio Automotivo, o lugar certo para você deixar o seu carro. Lá o pessoal vai tratar como se fosse deles, tá? O carro vai ficar limpinho, cheiroso, higienizado e sempre com os melhores produtos. Serviço de primeira, premiado, hein? O Sanso Estúdio é premiado em torno do Brasil. Cara, é sensacional, né? Além disso, você pode colocar o PPF, pode fazer a sua vitrificação. O que você precisar no Sanso Estúdio tem para você. Sanso Estúdio Automotivo também com aquele QR Code sensacional. Você assistiu agora há pouco o vídeo do Lucas Zago. Ele é do Mercado Mestre. Ele te ajuda a impulsionar suas vendas no Mercado Pago. O que você tem no seu produto, a sua empresa e precisa vender mais no Mercado Pago, no Mercado Livre, você vai encontrar, Mercado Pago não, Mercado Livre, você vai encontrar com o nosso Mercado Mestre do nosso querido Lucas Zago, tá? Então, você tem o seu negócio, precisa vender no Mercado Livre? Conversa com o Lucas, faz a mentoria com ele e que você vai com certeza dar uma impulsionada, tá? Quer vender no Mercado Livre?
faz aí a mentoria com o Mercado Mestre do Lucas Zago junto com a gente. Agradecer também aqui a T-Flow, a marca dos artistas, junto com a gente, loja em Rio Preto, loja pelo Brasil todo. Você pode comprar pelo site, tem o cupom NOAR10 que te dá 10% de desconto. E pra gente fechar essa primeira parte, falar da Arroba Marketing Digital, para você que precisa de uma equipe especializada em captação de áudio, vídeo, que vai fazer também o tráfego pago da sua empresa e impulsionar e gerenciar suas redes sociais, fale com a Arroba. Só você clicar no QR Code e você já vai ser direcionado para as plataformas, beleza? Nossa convidada é muito especial, ela é palestrante, empreendedora, tem mais de 20 anos de experiência na área comercial, inclusive foi por isso que eu conheci ela. Especialista, né? Tem uma especialização em vendas, fundadora da comunidade Amigas Empreendedoras, que é um movimento que fortalece, né, e conecta também as mulheres do empreendedorismo, e também atua como presidente do Comitê de Empreendedorismo da Nação Valquírias e é líder do Grupo Mulheres do Brasil. Você acha isso pouco ou você quer mais? Tô falando aqui com ela, nossa querida Janaína Alexandre. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Hamilton. Para mim é uma grande honra, então quero agradecer aqui de coração o convite. Janaína, para quem não conhece, para quem não sabe da nossa história, nós temos uma história muito bacana, porque eu faço o Pacabala na Rádio Líder, a Janaína participava praticamente todos os dias, né? Ela falava sobre, falar aqui, a Janaína do PicPay. Ela falava aqui, a Janaína do PicPay, tal, quero participar, e respondia todas as enquetes. Ali foi criada uma amizade, né? E depois a gente foi conhecendo também as coisas que a Janaína fazia. E esse empreendedor, essa razão, né, de ajudar as mulheres a empreender, isso foi uma coisa que motivou muito e a gente acompanhou esse crescimento dela pelas amigas empreendedoras. No comecinho aqui do Noar, todo mundo viu também que a gente tinha aqui, sempre falava sobre tudo que eles estavam fazendo. Hoje ela passa lá na rádio, troca uma ideia com o Darcy também e houve um crescimento, né? E aí tem a Nação Valquíria, a gente vai falar sobre tudo isso. Agora mulheres, gente, pelo amor de Deus, essa mulher não para um minuto só, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso nesse podcast de hoje aqui. Eu não sabia, porque eu achei que você era de Rio Preto. Você viu? Eu falei assim, gente, será? Aí depois que eu fui ver que realmente não, né? E aí eu pergunto pra você, minha querida, essa mudança de ares, né? Você era de outro lugar, bem, vamos dizer assim, bem longe. Bora, pode falar? Pode. Eu nasci em Manaus, Exatamente. Amazonas. Eu nasci lá, mas fui criada em São Paulo. Sim. Porque minha mãe é amazonense e meu pai paulistano. Uhum. Então, eu nasci lá, foi onde meu pai e minha mãe se conheceram. Aí, depois eles mudaram para São Paulo, foi onde eu fui criada. E no dia 5 de maio de 2010, eu vim para São José do Rio Preto através de uma oportunidade profissional. Então, eu falo que eu sou importada, gente. Não é? Vim de longe. E como que é, assim, é um outro lugar completamente diferente, né? Outro estado e tudo mais. Isso impactou como, assim, a sua vida nessa mudança toda? Olha, hoje, da forma como que me impacta é a questão da ancestralidade. Porque eu sou a mistura do povo originário, que é o povo indígena, e a mistura do povo negro, que é a parte do meu pai. Sim. Então, a forma que mais me impacta hoje é eu trazer essa ancestralidade para o agora. Porque o meu nome, ele tem um significado. E o significado do meu nome, Janaína, significa aquela que cuida das mães e das esposas. Você acredita nisso? Agora nós chegamos num consenso. Agora, por isso que existem as amigas empreendedoras, mulheres brasileiras do Brasil, baronil. Agora chegamos ao negócio, a Valquírias e tudo mais. Você acredita? Então, hoje... Mas você sempre soube disso, desse o meu nome, eu só fui tá. saber realmente depois dos meus 18 anos que eu fui buscar. Que, pra falar a verdade, no começo eu nem gostava do meu nome. Eu falava, não gosto do meu nome e tal. Depois que eu fui buscar, eu falei, não, meu nome é indígena. Deixa eu ver. Então, quando eu fui buscar a origem do meu nome, tudo fez sentido, né? Então, eu falo assim, o que eu faço hoje? Eu falo que o nosso nome, você sabe muito bem disso, né? Sim, vixe. O Roberto faz numerologia cabalística. Então, o nosso nome tem tudo a ver com quem a gente é, com a nossa missão, com o nosso destino. Então, o que eu faço hoje está totalmente alinhado com o meu nome, com o meu propósito de vida. E só para ir nessa parte aí, você conheceu algum dos seus parentes indígenas? Toda a família da minha mãe é de lá. E ela é uma de 10 irmãos. Então, todos os meus tios moram lá. A minha avó, infelizmente, faleceu no ano passado por conta do Covid. Mas
ela morava em Quari, que é 2 dias de barco de Manaus. Então, chega em Manaus, tem avião, sei lá, acho que é 6 horas de viagem. Chegou lá em Manaus, tem que pegar um barco, fica 2 dias no barco para chegar em Quari, que é onde a cidade onde onde minha avó morava. E minha mãe, ela nasceu numa cidade que chama Tefé. Eu falo que tem que ter fé para chegar lá. Ter fé. Que Né? também é no interior do Amazonas. Então, toda a minha Legal. família mora lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para eu ir lá visitá-los aí no ano que vem. É uma história muito rica, né? Se a gente for pegar, né, desde lá de trás, e principalmente os que vivem lá ainda hoje, né? Hamilton, se eu falar assim, quando você fala de história muito rica, isso porque ainda nem contei, é uma coisa que você também não sabe. A minha mãe, ela trabalhava na roça, junto com os irmãos, toda a família dela no interior lá do Amazonas. Com 13 anos, ela saiu e foi morar na capital, com 13 anos de idade. E aí ela foi trabalhar em casa de família, né? E aí passou por todas as dificuldades já previstas para uma menina de 13 anos trabalhando, né? Eu sempre falo que desistir não era uma opção para ela. Com 19 anos, ela já estava trabalhando numa grande indústria, porque você sabe que ela tem a Zona Franca de Manaus. Sim. E ela ganhou um concurso de beleza, que chama Rainha das Indústrias. Ela Brincando. saiu da roça, ganhou um concurso de beleza. Foi onde ela conheceu meu pai, que era fotógrafo. Ah, espertinho também o cara, hein? Hã? Como é que é o nome do seu pai? Antônio. Seu Antônio. Toninho. E olha só, o nome da minha mãe é Antônia, do meu pai é Antônio, e casaram na igreja Santo Antônio. Olha Meu só como Deus do céu, olha só. E aí, eles se conheceram, eu teve uma complicação no parto. Eu sou um milagre, porque assim, na hora do parto... Essa parte eu já sei. Mas, Já sabe? Mas pode contar. Então, não, conta. o pessoal conta. não sabe. Conta pra audiência. Então, é assim, na hora do parto eu era muito grande. Então, na hora de nascer, ao fazer força, né, no parto normal, Sim. tanto a mãe quanto a criança faz a força, eu desmaiei. E aí eu falo que minha mãe, ela teve que fazer força por ela e por mim. Não, né? sem que história. E aí né? eu nasci com um coágulo na cabeça e eu tinha várias convulsões. Então, por algum tempo ali, a equipe médica achou que eu não ia sobreviver. Mas eu falo que eu sobrevivi, tô aqui, nasci com mais de 5 quilos já. Parecendo eu, quando eu nasci. Eu nasci com 10 quilos, né? Nasci com mais de 5 quilos. Então, eu sou, assim, um milagre. E eu quero, assim, realmente que... Meu propósito é que minha vida... Deixar um legado, né? Para que esse milagre, ele tenha um sentido, realmente. A gente fala muito... eu penso muito, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes. Você tem um propósito muito de transformar a vida de todo mundo que te encontra, né? Sim. Em cada vida que você toca, você consegue tirar o melhor que tem daquela pessoa, né? E isso é uma coisa que, às vezes, a gente recebe isso, né? A gente não sabe o dom que a gente tem, o que a gente veio fazer aqui na Terra. Quando foi que você sentiu que realmente esse era o seu papel, o seu propósito? Olha... eu sei que tem esse monte de significado que aconteceu, e mulher daqui, Janaína daqui, juntos os nomes, tal, mas é uma coisa que você falou, não, é disso aqui, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Quando foi que deu esse estalo? É assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, tudo. Eu sempre trabalhando no CLT, foi assim que você me conheceu, Sim, eu sim. trabalhando nas empresas, tudo. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei assim, gente, mas eu não quero só trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, os boletos. E eu senti realmente a necessidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E nisso, as amigas empreendedoras já existia. Né? Então, eu fazia todo mês um almoço e conectava ali as minhas amigas. E uma foi chamando a outra, e eu só organizava um almoço. E aí chegou esse momento de que eu olhei para a minha realidade e falei, gente, não é isso que eu quero viver mais. Quero viver do meu propósito. Quero realmente transformar, que eu falo que meu propósito de vida é ser canal de transformação para a vida das pessoas. Mas não só ser canal de transformação, mas ensinar as outras pessoas a também serem canais de transformação, gerando uma onda de impacto positivo. Sensacional. E é exatamente isso que eu faço com as amigas empreendedoras. E aí eu falo que quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu falei assim, agora eu vou tirar esse projeto da gaveta. E aí eu criei uma metodologia para ensinar as mulheres a se conectarem, a venderem, a empreenderem. E hoje, tudo que eu faço nas Amigas Empreendedoras tem a ver com o meu propósito de vida. Eu fico muito feliz. Ontem mesmo a gente teve
uma reunião e cada uma estava falando como que as amigas empreendedoras impactou a vida delas. Então, Legal. hoje eu estou num momento que eu quero que esse impacto vai além das amigas empreendedoras. Por isso que hoje tem o Grupo Mulheres do Brasil, tem a Nação Valquírias, que tudo isso entra dentro do meu propósito. Que é uma coisa incrível que a gente vai falar já já. Ó, e para você que está assistindo a gente, tá muito bacana o bate-papo, tá? Não esqueça de se inscrever aqui, ativar as notificações, porque hoje o bate-papo é sensacional, muito rico em conteúdo aqui para você. Às vezes você está assistindo agora e você fala assim, poxa, né? É uma mulher que está falando, eu queria ter a garra dela, eu queria ter a coragem dela, mas o meu trabalho eu ganho pouco, eu ainda não consigo deixar de fazer alguma coisa. Ela começou como atendente de telemarketing, não era isso? Exatamente. E aí, foi, é claro, né? Sobe de cargo, vai fazendo outra coisa, vai fazendo assim. Mas tem gente que fica meio que pega isso como uma limitação, né? Aí eu não consigo crescer, eu não consigo desenvolver alguma coisa nesse sentido. No comecinho aqui ela já falou que a mãe dela não tinha uma outra opção, ela tinha que dar um jeito na vida. E eu acho que é isso que a gente tem que falar, e principalmente quando a gente fala em relação à mulher. Porque às vezes a mulher, ela fica um pouco inibida em relação a tudo que acontece, né? E fala, mas será que vai dar certo? Será que, né? Às vezes não tem um apoio, alguma coisa nesse sentido. Se souber a força que você tem, né? E onde você pode chegar, nossa, você nunca pensaria nisso, não é verdade? Verdade. Eu falo assim que quando eu falo da minha mãe, eu fui saber a história da minha mãe depois. E aí eu vi que tudo fazia sentido. Que eu falo assim, nossa, minha mãe saiu lá da roça, ganhou um concurso de beleza, e aí conheceu meu pai, foi para São Paulo, fazia unha, né? Foi assim que ela começou a empreender. Hoje ela é cabeleireira, tem a profissão dela. E eu comecei como operadora de telemarketing, mas antes de ser operadora de telemarketing, eu fui recepcionista, fui secretária. E aí, eu como recepcionista, eu recebia os currículos. Aí eu via uma empresa que todo mundo passava por aquela empresa. Aí, na hora que a empresa quebrou, eu falei assim, eu acho que eu vou nessa empresa aqui que todo mundo foi. Liguei lá, falei, como que eu faço para participar de uma entrevista? A pessoa foi, fez uma entrevista comigo no telefone, me chamou para uma dinâmica, eu passei. E aí, Hamilton, eu ganhava R$293. Nossa. Eu lembro disso. Eu trabalhava 4 horas por dia, trabalhava na Telefônica. Você lembra da Telefônica? Lembro. E assim eu comecei, mas eu trabalhava 4 horas por dia, ficava mais 2 horas todo dia, que eu falei que eu queria aprender. Aí eu era uma empresa que tinha vários produtos, né, da área de telemarketing, era a maior empresa de telemarketing do Brasil. E aí eu ficava todo dia a mais em outros andares aprendendo sobre outros produtos. E então, quando eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista numa outra empresa, a experiência que eu tive, mas não só a experiência do que era o meu trabalho, mas o que eu aprendi além do meu trabalho. E aí, toda aquela experiência contribuiu à minha proatividade, à minha iniciativa para conseguir esse outro trabalho, que eu fiquei 10 anos, que a empresa chamava de IOB, e aí eu fui para ganhar 10 vezes mais. Olha aí. Então, já foi um outro patamar. Você viu que eu saí de um e já fui para 10 vezes mais, e foi nessa empresa que eu tive toda a minha ascensão profissional. Então, eu entrei como operadora de telemarketing, aí eu fui analista de pré-venda, analista de pós-venda, executiva júnior, pleno, sênior, e depois de 10 anos que eu fiquei lá, eu entrei como operadora de telemarketing e saí como executiva sênior. Olha aí. Entendeu? Então, é realmente, assim, é essa força interior que a gente tem de falar assim, vou dar o primeiro passo. Depois que você ter o primeiro passo, você só vai seguindo, vai evoluindo, porque a oportunidade vem para quem está preparado. E tem uma coisa também, porque às vezes você não teve, né, por exemplo, igual ela teve, no caso, a inspiração na mãe dela. E às vezes você não tem alguém dentro da sua casa, ou alguém muito próxima para você ter essa inspiração. Mas se você olhar para o lado, né, você que é mulher, você vai encontrar alguma mulher que ela está se destacando por algum motivo. E não tenha vergonha, né? Pode até bater na porta dela lá e falar, olha, eu quero ser como você, o que eu tenho que fazer, né, para trabalhar, para fazer alguma coisa nesse sentido. Obviamente, você vai começar de baixo, vai, né, tendo os degraus, as dificuldades, os percalços, porque nem tudo é flores, os desafios são grandes, mas se é o seu propósito, se é alguma coisa que você quer e você não vai desistir, né, você vai conseguir o que você quer na sua vida. Com certeza. É assim, eu sempre falo, começa com o que você tem. Porque eu mesmo, quando eu comecei, eu não sabia tudo que eu sei hoje. Mas eu falei assim, quem eu consigo transformar com o conhecimento que eu tenho? Porque se eu ficasse olhando todo mundo que soubesse mais do que eu não ia começar nunca. Eu falei assim, nossa, mas eu não tenho 20 anos de experiência em empreendedorismo. Então, como que eu vou ajudar mulheres empreendedoras? Eu tinha 20 anos de experiência
em vendas. E aí eu comecei ensinando as mulheres a vender. Sim. Aí eu comecei a empreender. E aí eu fui aprendendo sobre empreendedorismo e ensinando aquelas que sabiam menos que eu. E conforme eu vou aprendendo mais, eu vou chegando para níveis maiores. Então, sempre tem alguém que sabe menos que você. Sempre. E essas pessoas que você vai contribuir. Fala assim, nossa, o que eu sei mais do que outras pessoas? Às vezes, eu sei cozinhar. Às vezes, eu sei falar bem. Eu sei vender. Então, pega o seu talento, o seu dom que você tem, que às vezes as pessoas te elogiam. Fala assim, nossa, você ouve tão bem as pessoas, dá conselho. Sempre tem algo que a gente é bom. Pega isso e ajuda as pessoas que o trabalho devolve, que nem a gente falou, né? A parte, hoje você tem 20 anos de experiência, mas o seu primeiro dia como empreendedora, né? Vamos dizer assim, como é que foi o início de tudo isso? Você falou, não, agora é comigo aqui, eu que mando no negócio, eu tenho que correr atrás. Foi muito natural, porque quando eu comecei com as amigas empreendedoras, eu não me via como líder. Eu fiz um grupo, eu organizava tudo, mas eu não me posicionava como líder. E aí as pessoas falavam assim, Jana, a própria Simone, nossa amiga daqui, né? Falava assim, Jana, as pessoas estão aqui por sua causa. Mas eu falava assim, não, o que eu fiz, qualquer um faria. Qualquer um poderia montar um grupo. E aí, na medida que eu fui me autoconhecendo, porque eu falo que o empreendedorismo, ele nasce do autoconhecimento. Na medida que eu tive, não só o autoconhecimento, mas a autoconfiança de falar assim, eu sou boa nisso. Eu sou boa em vender, eu sou boa em ensinar, eu sou boa, eu sou organizada. E eu fui tendo essa autoconfiança, foi assim que eu fui me posicionando como líder. Fiz também capacitação, fiz curso, fiz mentoria e tudo isso foi me ajudando a me posicionar e a me colocar como líder das mulheres, das amigas empreendedoras. E aí, dessa forma, foi evoluindo. Eu fui trazendo, fui criando uma metodologia e essa metodologia ela foi validada. E qual é a validação? Resultado. Sim. Uma pessoa entra hoje nas Amigas Empreendedoras, ela vai seguindo passo a passo a nossa metodologia e a efetivação dessa metodologia é resultado. Resultado tangível, é venda, é conexão, é aumento de faturamento. É assim que a gente mede o resultado, né? E é uma coisa engraçada também, porque, assim, às vezes a gente... eu ligo em alguns lugares, né? Que aqui eu faço tudo. Faço comercial, faço os negócios, vou atrás de tudo aqui. É o que eu chamo lá, eu presa. Eu presa, né? Aí eu ligo em tal lugar e aí é até meio estranho, porque eu falo assim, oi, tudo bem? Eu gostaria de saber quem é o responsável, né? Ou a responsável pelo marketing, tal. É a fulana, uma mulher. Aí eu ligo em outra empresa e tal, eu converso com a pessoa sempre atenciosa e tal. Aí eu ligo em outra empresa e tal, olha, eu queria apresentar um projeto assim, para quem que eu posso apresentar? É uma diretora, é um diretor? Não, é uma diretora. Aí eu vou não sei o que lá, diretora. Aí eu falo assim, caramba, né? Ou seja, são mulheres que estão se destacando, seja em qual empresa que for, alguma coisa nesse sentido, e que teve também o seu começo, né? Sim. E para chegar onde ela está, como a responsável pelo marketing ou a responsável pelo RH, para poder fazer alguma coisa nesse sentido, né? Quem vai fazer a estruturação, que vai ligar para você e tal, é a fulana. Aí eu falo, rapaz, e não sei o quê. Isso é muito bacana, porque eu até prefiro quando eu converso com mulher e tal, porque tem essa sensibilidade, né? Não é frágil, não, mas é uma sensibilidade, sim, né? E te ouve melhor. Eu acho que ouve melhor. Às vezes você vai chegar a um projeto, a pessoa fala, vou ver certinho, depois te fala. A mulher, não, vamos marcar para quarta-feira um café? Vamos conversar. Ela tem essa diferença, né? E isso é uma coisa que tá em tudo quanto é lugar e às vezes a gente não percebe, né, Janaína? É verdade. E eu fico muito feliz de você ter feito essa observação, de falar assim, nossa, eu estou vendo mais mulheres, sim, em locais de liderança. E isso é muito bom. E eu, na minha opinião particular, eu vejo que a mulher, ela lidera de uma forma diferente. Como você falou, é uma forma mais humanizada. Ela tem uma sensibilidade maior. E antes, como que era a liderança? A liderança era números. A pessoa liderava números, resultado. E aí, hoje, as pessoas se deram conta que a gente lidera pessoas. E quem lida melhor com pessoas? As mulheres. Então, por isso que eu acho que realmente as mulheres elas estão conquistando locais de liderança e isso é muito bom por conta de tudo que a gente tem, a ser multitarefa, a sensibilidade, o olhar humanizado. A gente traz essas particularidades da feminilidade
para o corporativo, para a empresa. E aí todo mundo só tem a ganhar, né? Quando a gente fala, por exemplo, em relação a impactos, né, que acontecem, a gente sabe que através do método, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, você vai impactar a vida profissional dessa mulher, né? Ela vai conseguir os objetivos dela, ela vai conseguir crescer e tal. Mas isso também funciona na vida pessoal, isso também dá essa transformação que ela se tornou melhor naquilo que ela faz, né? Se destacando mais, seja na empresa dela mesmo ou em outra empresa no mercado de trabalho, mas que também fez a mudança, a transformação na vida dela pessoal. Com certeza, isso está intrinsecamente ligado. Uma coisa não tem como separar da outra. Não tem, porque atrás de todo CNPJ tem o CPF. Exatamente. E a empresa, ela só se desenvolve quando o líder se desenvolve. Então, eu falo que começa do autoconhecimento, vai para a autoconfiança, para ter ação. E quando que a empresa cresce? Quando existe desenvolvimento pessoal e profissional do líder, da pessoa que é responsável, do dono, da dona ali daquela empresa. Então, nas amigas empreendedoras mesmo, o que a gente ensina? Primeiro, a gente vai falar sobre inteligência emocional. A gente vai falar sobre autoconhecimento. A gente vai olhar para dentro dela, falar assim, quais são as suas habilidades, dons e talentos que você pode transbordar e transformar a vida das outras pessoas através da sua empresa. Então, é primeiro de dentro para fora. E aí, depois a gente vai falar sobre mentalidade, para depois a gente entrar nas habilidades que ela precisa para empreender, como vendas, marketing, finanças. Então, aí depois a gente vai para a parte técnica, mas primeiro a gente olha para dentro, para a pessoa. Quando chega alguém, por exemplo, eu quero participar da Amigas Empreendedora. Tá, chega lá, conversa, tal, beleza? Aí marca para poder ver, você já sabe que a pessoa, por exemplo, tem a empresa dela, alguma coisa. E aí vocês conseguem, né, faz a sua mentoria, e a pessoa consegue ver os erros que estão acontecendo, por que a empresa não está crescendo aqui, o que está acontecendo, quais são as falhas, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai acompanhando de perto, né, a transformação. Quando vocês se reúnem, né? Quando vocês verem as mulheres, eu não sei qual é o número hoje, mas antigamente... Mais de 100. Antigamente era 80, então tem mais de 100. E que você olha assim na cara de cada um, né? No rostinho de cada um e tal. E você vai vendo, fala assim... E ela chega para contar o resultado dela, porque é disso que a gente está falando, né? Sim. De realmente depois acontecer o resultado. E você vê que houve a transformação na vida dela, como a gente já falou aqui, mas você vê que a empresa da pessoa é uma outra empresa. Se transformou totalmente, né? Os funcionários tudo que aconteceu ali não existe mais e deu essa transformação. Como é que é para você, né? Que tá no meio desse banangolé todo aí, que esse monte de mulherzada, que eu sei que não é fácil, porque um monte de mulher numa sala com 100 mulheres, você conseguir ver o resultado do trabalho que você... Hamilton, eu falo que esse é o meu combustível. Porque assim, eu falo que o meu coração fica quentinho e eu fico cheia de orgulho. Porque ontem, como eu falei, a gente estava tendo uma reunião online e aí a gente estava comentando sobre a evolução delas. Elas estavam comentando como que as amigas empreendedoras contribuíram para a evolução dela. E aí a gente tinha ali naquela reunião mulheres que estavam há 2 anos, há 1 ano nas amigas empreendedoras e tinha particularmente 3 ali que entraram juntas. E uma estava falando assim da outra, nossa, ela tá uma outra pessoa. Aí eu falei assim, e você? Nossa, você também, da sua empresa, você tá totalmente diferente, você é uma outra pessoa. Ela falou assim, não, quando eu entrei, eu não era ninguém, agora eu sou alguém. Aí eu achei demais. Ela falou, eu estava totalmente perdida. Eu não era ninguém, agora eu sou alguém, né? E a empresa dela tinha acabado de fechar um grande contrato com uma grande empresa referência aqui na região. E ela falou, isso foi graças às amigas empreendedoras. Então, é constante. As pessoas falaram assim para me perguntar assim, Janaína, você tem noção do impacto que você está gerando? Eu falei, não. Ainda bem que não tem, porque ainda vem mais coisa. Porque eu tenho noção quem está ao meu redor. Sim. Mas as mulheres, elas estão sendo transformadas. Aquelas pessoas que estão sendo transformadas através delas, eu não consigo ver. Está muito além dos meus olhos, né? E também, isso é quem eu ouço, mas tem muita gente que eu nem ouço, não chega até minhas histórias de transformação. É uma rede muito grande, né? É uma rede muito grande. E assim, eu falo que tem mais de 100 hoje no nosso grupo do WhatsApp. Sim, sim. Mas já passaram mais de 1.000 mulheres. Porque são 4 anos fazendo eventos. Sim. No ano passado, eu fiz evento todo mês. Aí eu falei assim, não, esse ano não vai dar para fazer todo mês. Então,
eu programei fazer 6 cafés de empreendedoras e 4 almoços. Então, no total são 10. E aí a gente vai ter encontro todo mês, intercalando entre almoço e café. Mas, olha só, a gente acabou de fazer um evento que foi Mulheres Movimento, que foi no Teatro Municipal. Foi o primeiro evento nesse formato no Teatro Municipal de São José do Rio Preto, em parceria com a Secretaria de Cultura. Então, quando que eu imaginei que eu ia chegar nesse patamar? Né? Então, eu, assim, estou muito realmente feliz com esse resultado. Não, mas vamos chegar mais longe. Ó, enquanto a Janaína toma uma água aqui, deixa eu falar com você sobre a Interessências. Tá bacana o bate-papo, não tá? Aproveita para se inscrever no canal aqui, ó, e ativar as notificações e deixar aquele like. O like é importante pra gente mostrar pro YouTube que a gente tá com conteúdo de qualidade aqui, um baita conteúdo de qualidade para você. Deixa eu falar da Interessências, que é aquela loja mais perfumada que existe aqui em Rio Preto. Para você que tá afim de fazer um curso, para poder vender, né, inclusive ganhar dinheiro com isso, ou até mesmo colocar na sua casa, deixar o seu estúdio de podcast um pouco mais cheiroso, deixar uma produtora como o Filmix, uma produtora maravilhosa, cheirosa, nada melhor do que uma essência especial que só a Interessências tem, tá? Interessências.com.br, @Interessências, perfumes finos, matérias-primas, o que você precisa, você encontra na Interessências. Pois não, Maria? A Filmix, inclusive, é cliente da Interessências também aqui. Inclusive, o André, os perfumes mais caros que existem no mundo, o André usa da Interessências. São perfumes maravilhosos que você tem que acompanhar. Deixa eu falar da Ana Campos, consórcio e consultoria. Ana Campos, que ela te ajuda, né, a realizar o seu sonho de ter a sua casa, o seu carro, para você que quer ter o seu caminhão. E ela faz alavancagem também de patrimônio, juntamente com o consórcio União, tá? E além disso, você vai fazer em contrato e até a 4ª parcela você já é contemplado, tá? Tem mentoria praticamente direto, tem live todos os dias. Procure saber mais no @AnaCampos consultoria, que você vai com certeza fazer o melhor negócio da sua vida através de consórcio. Fala da Trator Rio, @Trator Rio, tudo junto, tá? Lá no @Trator Rio você vai encontrar nada mais nada menos do que a loja completa. Tudo que você precisa os seus implementos, você precisa também do maquinário, peças, tudo para trator, máquinas, e ao lado você vai encontrar também a oficina, que vai dar todo o suporte e vai deixar aí o seu maquinário, o seu trator lindão, bonitão e funcionando. Se você precisar, o pessoal vai até aonde está também a sua máquina, o seu trator, para poder fazer o conserto. Eles têm uma viatura especial que vai até lá. Não vai te deixar na mão, tá? @Trator Rio, logo o Eduardo vai estar trocando uma ideia com a gente aqui. A gente vai fazer um episódio muito bacana, tá? Você já deve ter visto aí o Noir em vários lugares na cidade através da Prime LED. PrimeLED.painéis, menos de R$10 por dia, você já vai passar aí mais de 100 mil carros passando, nada mais, nada menos do que vendo o seu anúncio. Quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é comprado. Então não perca tempo, faça agora o seu anúncio com a Prime LED, PrimeLED.painéis, para você ter aí o seu negócio muito, mas muito alavancado. E falar também dessa última parte aqui desses patrocinadores, daqui a pouquinho a gente fala mais, falar da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. São mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, onde você tem carnes inspecionadas, qualidade absoluta, tem os assados especiais no final de semana, tem a Kafta Roseiral, que é a mais gostosa que existe, sabores exclusivos, tá? E além disso, você tem sempre aquele frango assado crocante, delicioso, que só a Casa de Carnes Roseiral tem. Fora o kit mistura, né? Carnes fracionadas, que você vai ter aí, mistura para a semana inteira, tudo certinho, do tamanho da sua família, tá? Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, fica ali na Major Leolé 1120, próximo da igreja São Judas. A Janaína está recebendo de presente uma canequinha aqui, que é da Encantar e Mimos Afetivos, da nossa querida Renatinha. Cara, Encantar é sensacional, tá? Para você que quer presentear, quer dar uma cesta especial, você precisa ter produtos da Encantar. Então não esqueça, Encantar e Mimos Afetivos, você pode ser Páscoa, pode ser Natal, pode ser o ano todo, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, a Encantar tem sempre um kit especial para você, tá bom? Encantar e Mimos Afetivos. Não esqueça aqui de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar com a gente aqui esse bate-papo bem bacana com a nossa querida Janaína Alexandre. Ô Jana, tem uma outra coisa também que eu acho interessante em relação às mulheres, é o fato, né, da gente ver esse crescimento, a gente vê, igual você falou, tivemos uma reunião ontem e tal, o pessoal tava todo mundo conversando, todo mundo falando, e você sentir realmente o impacto que acontece. Mas isso acontece também daquelas mulheres que elas querem participar de alguma forma,
né? Pessoas que talvez ainda falam, não é o meu momento, eu acho que ainda não vai ser agora, mas que vem acompanhando e vem vendo tudo que está acontecendo, e às vezes aquele sonho que talvez estava guardadinho na gaveta, já está começando a abrir a gaveta, já está quase para poder falar, Jana, me ajuda, pelo amor de Deus. Tem também aquelas pessoas que você ou pedem alguma coisa para você, ou você recebe no seu telefone alguma coisa e fala, Jana, ainda não estou pronta, mas logo eu quero conhecer o projeto, quero conhecer esse seu método para poder também sentir isso aí que o pessoal está sentindo. Tem muito, tem muito. Depois que elas entram, ela fala assim, Janaína, eu fiquei Demorei 6 muito. meses, fiquei 1 ano namorando as amigas empreendedoras, porque elas ficam olhando tudo que a gente proporciona lá no Instagram, fica lá acompanhando os cafés, os almoços, as capacitações, e é exatamente isso que que você falou. Elas ficam ali só acompanhando, falando, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. E aí chega uma hora que aí ela vai dar esse passo de participar de um encontro nosso, sendo online, sendo presencial, e aí ela tem acesso a essa rede de mulheres que passaram já pelo que ela está passando, para apoiar, porque essa solidão empresarial, né, é muito comum, porque a mulher, ela se sente sozinha, e aí tem um monte de gente que não acredita nela, ela está num lugar onde as pessoas não acreditam que ela é capaz, que ela pode, e aí eu falo que a ambiência é muito importante. A ambiência é você estar num ambiente que tem a frequência que você quer receber. Sim. Então, quando você está num ambiente de mulheres que são protagonistas e que elas estão correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, ela fala assim, puxa, se ela pode, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também consigo. E eu tenho muitas, mas muitas histórias, Hamilton, assim, de mulheres que chegaram emocionalmente muito abaladas, mulheres que estavam, assim, destruídas mesmo, assim, que não, desacreditadas. E aí, ela participa e no nosso encontro, sempre a gente tem depoimento, testemunho. E aí, ela olha a história da outra e fala assim, gente, olha só o que ela passou, é exatamente o que eu passei, e olha só que ela, Ninguém como conhece, que ela tá. né, o que a pessoa passou. E às vezes, Hamilton, a gente tem acesso na internet, na televisão, nos canais de comunicação, grandes empreendedoras, né? Então a gente fala lá, a Luísa Helena Trajano, a dona do Nubank, né? Então essas masters empresárias, aí você fala assim, nossa, mas ela também é diferente de mim. Mas quando você vê uma que está ali do seu lado, Sim. que passou pelo que você está passando, que começou do zero também, você fala assim, puxa, olha só, se ela conseguiu, eu consigo. Então, é isso que eu falo sobre ambiência, sobre networking, sobre rede de apoio, porque eu falo que as amigas empreendedoras não é uma rede de network, não é uma rede de negócios. Nós somos uma rede de apoio que fazemos networks e, por consequência, a gente faz negócios. E isso daí faz toda a diferença, porque o foco está no relacionamento, na conexão com as pessoas. E aí tem troca de experiências, uma faz parceria com a outra, uma compra da outra e assim geram negócios. Mas você entende que a conexão é com a pessoa. Sim. E aí uma outra coisa que você falou é essa questão de ficar ali namorando e aí chega um momento de participar. Eu também tive muitas empreendedoras que fizeram transição de carreira ou que elas entraram nas amigas empreendedoras para divulgar o negócio do marido. Então, por exemplo, eu falo o exemplo de uma que entrou para fazer divulgação de energia fotovoltaica. Olha aí. Por quê? Porque ela trabalhava com o marido. Depois ela começou a empreender com cosmético. Tem um caso muito lindo que eu falo que a empresa era de tecnologia, câmera de segurança, e aí ela começou a empreender com mesa posta. Olha. Uma coisa totalmente diferente, mas por quê? Ela vai trabalhava... se descobrindo também através de tudo aquilo que ela está aprendendo. Exatamente, porque ela trabalhava ali com o marido, e aí ela falou assim, nossa, agora eu tenho uma rede de apoio que pode me ajudar no começo desse meu empreendimento, que vai comprar de mim, que vai me divulgar, que vai fazer parceria. Então, essa questão da solidão, você falou assim, nossa, começar sozinha. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou me divulgar? Agora, quando você fala assim, nossa, eu faço parte de uma rede de mulheres e elas estão disponíveis para me ajudar. Aí a pessoa fala assim, uma não, segurança, né? Ela se vê de uma forma mais apoiada realmente. Fala assim, não, assim eu consigo, né? Porque eu penso assim, por mais que você ainda não descobriu o que é, né? Uhum. Mas eu acredito que todo mundo tem um sonho ali de ser alguém, de querer montar um negócio, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que tenha passado 200 sonhos na cabeça da pessoa, né? A pessoa fala, eu quero montar uma barbearia. Não, eu quero montar uma loja, eu quero montar um negócio de calçado, eu quero montar alguma coisa assim.
E às vezes a pessoa, quando ela realmente fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, ela se identifica com uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela pensava, né? E dá certo, né? Sim. Era alguma coisa que estava meio que perdida ali no subconsciente dela, sei lá. E também tem a parte de Deus, né? Que Deus vai e toca o coração e fala, não, é aqui que você tem que seguir, que aí não tem como. Sim, é muito baseado nas nossas experiências. E assim, tem muita gente, teve uma vez que eu estava até lá na Líder mesmo, e teve uma pergunta e falou assim, a pessoa perguntou assim, eu tenho aqui, acho que era 5, era 10 mil reais, como que eu faço para começar a empreender? E as pessoas, elas querem buscar fora o que elas têm que buscar dentro delas. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero empreender, mas eu não sei como. Aí ela vai ficar procurando na internet, o que está dando dinheiro? O que está dando dinheiro? Nada, gente, nada dá dinheiro. Mas ninguém dá não, você tem que conquistar. E olha que dá trabalho pra você ganhar dinheiro. Então, tudo que você faz com amor, com dedicação e principalmente com constância e é algo que você é bom, isso vai dar dinheiro. Agora, se você for fazer algo baseado na experiência do outro, nunca vai dar certo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu já tentei tanta coisa e nada que eu faço dá certo. Por quê? Porque você está fazendo com base na experiência do outro e não na sua. Então, é você olhar para dentro de você e descobrir no que você é bom. Um dia você descobriu que você é bom na sua comunicação. E você falou assim, nossa, eu vou viver da minha comunicação. É um dom que é só seu. E eu era gago, hein? Sério? Opa. Você tá brincando? Até os 7 anos. Não acredito. E isso é uma outra coisa também. Não sei se foi um dom ou só persistência que eu tive na vida. Às vezes é os dois, né? Mas sabe uma outra coisa Teimosia. também? É que o empreendedorismo, ele nasce muito da superação. Sim. De falar assim, qual foi a área da minha vida que eu me superei? E aí, através disso, a pessoa vai, através da sua experiência de superação, vai ajudar outras pessoas. Ô Janaína, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Eu bati um papo com uma moça sensacional, que eu virei muito fã dela, que é a Vitória Valente, que ela é da Arrobá Comunicação, nossa parceira aqui também, né? E a Vitória, ela falou uma coisa pra mim que eu sempre me cobrei muito nisso, né? Eu me identifiquei nisso que ela falou. E aí eu não sei se você já passou por isso ou se algumas das amigas empreendedoras vieram conversar com você. Que é a questão da comparação, né? Que é uma coisa, é uma linha tênue entre você desistir daquilo que você quer, né? E não tentar mais um pouco, não conseguir mais um pouco. Seja porque o resultado da outra pessoa, ele está conseguindo mais rápido, chegou mais rápido, está faturando mais, alguma coisa assim. E você fala, poxa vida, né? O que eu faço é melhor. O produto que eu tenho é melhor. O meu trabalho é melhor. Eu faço com o coração e não estou tendo o resultado, por exemplo, que outra pessoa tem. Alguma coisa não está funcionando, seja através do marketing digital, ou seja através do que você está empreendendo, ou seja que você não tem uma rede para te ajudar, para te apoiar nesse momento. Mas é uma coisa muito perigosa a comparação, né? É muito doido isso. Muito, muito, porque a comparação, ela é um grande erro que paralisa as pessoas. A comparação é assim, você vai olhar para o outro. Enquanto você está olhando para o outro, você não está olhando para você. E aí você perde totalmente o foco. Então, para você dar certo em qualquer coisa, mesmo empreendendo, às vezes fala assim, nossa, mas eu não sou empreendedor. Não tem problema. Você, mesmo trabalhando no CLT, seja o que for na sua vida, você tem que ter foco. Então, tudo que a gente foca, expande. Agora, se você está olhando para o outro, você já perdeu o seu foco. Você está olhando para o outro, então você não está olhando para você, você não está dando foco no seu negócio, então ele nunca vai andar. E a comparação é algo que frustra muito, porque sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre. Só que sempre vai ter uma pessoa que está um degrau abaixo também. Então, eu falo, se é para comparar, compare com você mesmo ontem. A gente ser 1% melhor todo dia. Tá melhorando ou tá piorando, né? Aí o que você que vai eu tentar posso corrigir melhorar hoje? ou melhorar. Isso. Então, o que eu posso melhorar hoje, que eu seja melhor que ontem? Qual é o 1% que eu posso fazer a mais? Melhor. Então, se é para se comparar, se compare com você mesmo.
ontem, né? Porque se comparar com o outro, nunca vai dar Porque certo. tem aquele fato que a pessoa fala assim que a grama do vizinho é mais verde, mas às vezes a dela é de plástico, né? Artificial. E aí você tem que plantar. Não é. É verdade. E você tem que plantar a sua e demora pra nascer a planta, vai nascer um monte de coisa ali, aquelas tiririca e tal, até você deixar a planta do jeito que tá, né? E isso é meio complicado, porque às vezes ali é mais uma máscara do que tá acontecendo, e às vezes a pessoa tá mais coisada que você e não sabe. Eu falo que as pessoas, ela fica comparando o palco dos outros com o seu bastidor. Sim. Porque lá no palco é tudo lindo. Agora, os bastidores é uma bagunça, né? Um dia eu conversando com um rapaz aqui, ele falando pra mim, né, sobre barba e tal, a gente trocando uma ideia, ele falou assim, cara, eu acho que barbearia dá muito dinheiro. Eu tenho um amigo ali, tal, não sei o quê, o cara, você viu o carro que o cara tem? Você viu a casa que o cara tem? Tá, eu acho que eu vou fazer. Eu falei, tá, mas deixa eu explicar um negócio pra você. Faz 20 anos, viu? Faz 20 anos que ele corta cabelo, que ele corta barba. Ele começou cobrando 5, né? Aí aquela porta ali, não faz muito tempo que ele trocou a porta. Não faz muito tempo que ele pintou, não faz muito tempo que ele fez isso. Então você não vai achar que você vai ter o carro zero dele daqui 15 dias com 10 cortes de cabelo que você fez. Não vai achar. Aí o dia que você abrir a barbearia que não for ninguém, que você não marcar ninguém, aí você vai falar assim, putz, gastei com cadeira, gastei com isso aqui tudo, então vou vender. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele já foi barbeiro, ele já vendeu espetinho, ele já montou loja de roupa, ele nunca se achou no negócio dele, né? Isso é muito ruim, porque são sonhos que você vai tentando achar que vai ganhar o dinheiro, mas a pessoa faz pelo dinheiro. E o dinheiro, por mais que seja uma frase que pode parecer clichê, é a consequência daquilo que você vai fazer, porque você tem que ter um propósito, senão não vai virar, né? Verdade. Não vai acontecer. Isso é meio tonto. Eu tô meio hoje falando umas coisas aqui, mas é mais ou menos para poder explicar. Ô, Jana, e assim, nesses 20 anos de experiência que você tem, quais são os maiores desafios, assim, os maiores perrengues que as mulheres chegam para você para contar sobre os empreendimentos dela? Provavelmente algumas já devem ter falado, olha, eu tô montando esse negócio aqui, eu tô com esse negócio, mas eu já quebrei a cara aqui, já quebrei aqui, já montei um negócio que não deu certo, tô tentando pela 4ª, pela 5ª vez, né? Como é que funciona? Porque a gente está falando aqui de mulheres que correram atrás, não desistiram, batalharam e conseguiram. Mas tem aquelas que por um motivo ou por outro, né, até por ninguém acreditar ou não ter a rede que vocês têm, larga a mão do sonho dela. Eu falo que derrota é nunca ter tentado. Né? Às vezes a pessoa se sente derrotada e aí fala assim, não deu certo. O não dar certo não é derrota. Derrota é você nunca ter tentado. Porque a frustração, ela faz parte e não dar certo algumas coisas faz parte do processo. Você tentar e não conseguir faz parte do processo. E aí quem é empreendedor tem que estar acostumado com isso. De você ir, tentar, não conseguir, tenta de um jeito diferente, até conseguir. Porque se você até olhar para os grandes players, ou até mesmo esse exemplo que você falou, todo mundo só olha quando a pessoa deu certo. Quando tá com carrão, quando tá com uma casona, e fala assim, nossa, eu quero também isso, eu vou fazer a mesma coisa. Mas ninguém viu lá atrás, quando a pessoa começou, cobrando pouco, quando estava num lugar pequenininho. Fazendo de graça, né? Exatamente, fazendo de graça, e a cada degrau que ela foi subindo até chegar lá. Então, é saber que, primeiro, vai começar do jeito que o que você tem. Eu tenho pouco, vai com pouco mesmo. Do jeito que você é. Que às vezes a pessoa, não, mas eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que ser mais magra, eu tenho que ter mais cabelo, eu tenho que ter um carro melhor. Não, porque o que vão pensar de mim se eu for com essa roupa? Aí eu tenho que estar com uma roupa melhor. Você nunca vai parar, né? Sempre vai ter alguma coisa para você ficar comparando e querendo... Exatamente. Então, se você for esperar o momento perfeito, se você for esperar a hora perfeita, a roupa perfeita, você tá todo preparado, você nunca, porque a gente sempre vai melhorando no trajeto, na jornada, no caminho. Então, por isso que o mais importante é dar o primeiro passo. Porque você tá vendo no Instagram como que começou e agora. Todo mundo começou ruim. Todo mundo começou... Lembra do seu primeiro dia que você foi pra rádio? Com certeza não foi bom. Hoje você é bom porque você tem muito tempo de experiência. Gente, quando eu conheci o Hamilton, eu ouvia o Hamilton todo dia lá na rádio. Por quê? Porque eu ia pra escola, eu tava trazendo as crianças da escola, né? Então o trajeto era bem no horário
que você tava no ar. E aí, quando eu te conheci, eu falei, gente, olha como o Hamilton é, que eu só ouvi a voz. Primeira decepção. É pessoal. nada. Acho que é um loiro bonito, acho que é um André Clínio, aí quando vê... Gente, por quê? Porque você é conhecido pelo seu talento. Então, é no caminho, é na jornada que a gente vai melhorando. Ninguém nasce já 100%. Tá vendo, André? Alguém falou que eu sou talentoso aqui, viu? Com certeza. Ô, Jana, vocês fizeram uma transformação agora, né, em relação à rede, né, que todo mundo já conhecia, em relação às amigas empreendedoras, no movimento. Sim. Como é que funciona isso aí? Porque agora, Milton, nós somos uma comunidade nacional. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Ah, rapaz, que... Então, começou pequenininho. Começou com um almoço de graça, que nem você falou. Eu comecei fazendo de graça. Comecei pequenininho, todo mês ali fazendo um almoço. Depois criei uma metodologia. E aí eu fui fazendo almoço, fui fazendo café de empreendedoras e fui fazendo todo mês. Por isso que eu falo, a persistência, a constância faz toda a diferença. A disciplina. E aí o negócio foi expandindo, foi crescendo. E aí eu tomei uma decisão que todo mundo falou, Janaína, você é louca. Como assim? Por quê? Para fazer parte das Amigas Empreendedoras, a pessoa pagava uma mensalidade. E com essa mensalidade ela tinha uma série de benefícios. E esse ano eu tirei a mensalidade. Aí as pessoas falam, Janaína, como assim? Tá louca? Tá louca? Como assim? Tirei a mensalidade, por quê? Porque eu falei assim, o que eu quero proporcionar para as empreendedoras é muito maior. E eu não quero que a mensalidade seja um dificultador. Porque a transformação está naquela empreendedora pequena, que muitas vezes não tinha condição de pagar uma mensalidade. E aquelas que têm, ela vai contribuir sendo uma patrocinadora, sendo uma apoiadora, mas a mensalidade não vai ser uma barreira para ela poder fazer parte. Hoje, para fazer parte das Amigas Empreendedoras, a pessoa paga uma adesão. Pagou a adesão, ela vai ter direito a ter todos os nossos benefícios. A gente tem capacitação todo mês e a gente fez uma parceria com a FGV. Olha aí. E a gente tem a capacitação lá dentro da FGV presencialmente todo mês. A gente tem rodada de negócios online. A gente tem encontros presenciais, que são os cafés e os almoços. Então, como que a gente hoje conseguiu se tornar uma comunidade, um movimento nacional? A gente entrou para uma plataforma digital e agora qualquer empreendedora do Brasil pode clicar lá, fazer parte da nossa metodologia. Ela tem o onboarding, que a gente chama, que é o processo de integração das novas amigas empreendedoras. Sim. Onde ela vai saber sobre a nossa missão, visão, valores, metodologia, pilares. Ela vai aprender tudo. Depois que ela teve todo esse conteúdo, ela vai estar alinhada com a nossa mentalidade, com a nossa cultura. E aí ela entra já alinhada com o que ela vai encontrar lá dentro, que são mulheres dispostas a contribuir com ela e ela contribuir com essas mulheres para que todas cresçam juntas. E aí a gente tem as capacitações, elas são realizadas presencialmente, mas elas são transmitidas online ao vivo. Então, quem está fora de Rio Preto pode participar. E quem vai chegar depois, assiste a gravação. E a gente tem as rodadas de negócios online. Então, a gente conecta empreendedoras de todo o Brasil. Olha que incrível. Rapaz. E quando você... eu tenho que falar dos patrocinadores aqui, mas eu preciso fazer essa pergunta antes aqui. Quando você começou toda essa brincadeira aí? Você imaginava onde é que ia chegar tudo isso? Porque não é possível, né? Não é verdade? Falei assim, gente, será que ela imaginou tudo isso? Eu sempre tive no meu coração gerar impacto, deixar um legado. E a gente começa, só que é assim, a gente vai desenvolvendo o sonho no trajeto também, porque... Trocando pneu com o carro rodando. Porque a gente fala assim, gente, olha só o tamanho que isso está, e eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Lógico, amém. Enquanto ela toma mais um golinho d'água, tá legal, não tá, o bate-papo? Então se inscreva aqui, deixa o seu like pra gente poder atingir o maior número de pessoas. Compartilhe com todo mundo aqui esse nosso bate-papo. Deixa eu falar aqui do Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. São 8 lojas, tá? 5 lojas em Rio Preto, tem loja também em Badibacite, loja em Cedral e também na cidade de Ibirá. Tem no Rio Preto Shopping, você vai encontrar também o Mercadão Agropet ali no Shopping Cidade Norte. É sensacional. Precisa levar o seu cãozinho pro banho e tosa? Precisa de uma vacina? Precisa de um medicamento? O que você precisar, o Mercadão Agropet tem e com certeza você vai adorar. Vai lá no @Mercadão Agropet, tá bom? É só você ir direto lá no Instagram para você conhecer as novidades. Falar da Mariner Calçados.
Calçados. A Mariner Calçados é uma loja completa para você. São 2 unidades aqui em Rio Preto, tá? Tem a Mariner ali no aeroporto, fica dentro do posto Monte Carlo, tá bom? Fica logo ali, tem estacionamento, você vai encontrar também ali o ambiente climatizado e tem também ali você vai encontrar na Constituição com a Independência. O Mercadão, a Mariner Calçados é incrível e você vai encontrar produtos aí, calçado para o seu marido, calçado para você, para a sua família inteira. Não esqueça, hein? Mariner Calçados, @Mariner Rio Preto, tudo junto, que você vai ser com certeza incrível, é legal demais. A nossa querida Janaína vai receber depois uma farofa da nega. Gente, eu amo farofa! São 5 sabores para você. É um kit, né, da farofa da nega. 5 sabores para você. Que delícia. Tem a tradicional, tem a picante, tem a farofa também de limão, tem a de banana e tem a caipira, tá? Você encontra nos melhores estabelecimentos. Se chegar num lugar não tiver, troca o estabelecimento, mas vai e compra a farofa da nega, tá? farofadanega.com.br, @farofa da nega é o melhor acompanhamento do Brasil e a Janaína vai receber de presente aqui daqui a pouco um kit maravilhoso. Tá muito forte o ar? Não. Tá sensacional, incrível. Sensacional. Não, porque a gente fica aqui pra atender. Eu engasguei com a água, gente. Aqui é tranquilo, tá sossegado aqui. Ó, deixa eu te perguntar um negócio aqui. A gente tava falando sobre essa questão de onde a gente pode ir, né? Onde pode chegar. A gente já falou sobre a transformação dessas mulheres, que você vê que chegou meio que quietinha, foi crescendo e hoje você vê como que ela se transformou, como que ela faz isso, né? Mas tem uma outra coisa também que a gente tem que ressaltar, que a gente sabe que você, tudo bem, é a peça fundamental desse negócio, mas você se doou bastante, né? Você compartilhou tudo aquilo que você aprendeu durante os 20 anos, você orienta as pessoas, compartilha bastante coisa com todas essas. Mas tem questão também que os homens que acompanham esse crescimento, seja da mulher, alguma coisa nesse sentido, também vai tirar umas lasquinhas, né? Ele vai falar assim, eu quero aprender um negócio desse também, né? Não tem como montar uma rede, os amigos empreendedores, né? Pra bater... Eu já falei com o Roberto várias vezes, os maridos ficam tudo ali nas beiradas, participa, vai lá buscar nos eventos. Já teve vários maridos que falaram, Janaína, não posso participar, tô quase fazendo minha inscrição. O que você fez com a minha mulher, eu quero sentir isso também, me ajuda, né, no meu negócio. Mas olha, gente, eu vou aproveitar essa deixa que você me fez agora falando dos maridos, fazer um agradecimento especial pro meu marido. Porque Roberto, sem ele, nada disso ia acontecer. Claro. Porque nós, mulheres, a gente precisa do apoio do nosso parceiro. E é muito ruim quando não tem, né? Se dentro da sua casa ninguém tá te apoiando, o seu parceiro não te apoia, não adianta, não. E eu já vi, dentro das amigas empreendedoras, muitas mulheres que não têm o apoio dos seus maridos e isso dificulta demais. Então, eu quero fazer um agradecimento aqui especial, vou fazer aqui, ó, coraçãozinho, porque não só o apoio dele, porque ele sofre junto, porque imagine só, gente, eu falo que toda vez que eu saio de casa para ir no encontro, para ir no evento, tem alguém que fica dentro de casa, que nem você falou assim, por que o Roberto não veio? Porque ele tem que ficar com as crianças. Eu acho assim, ó, quando você vai num restaurante jantar e tal, tem o negocinho das crianças lá, não tem? Que fica, como é que chama? Playground. Playground, ou fica a área de lazer. Área Kids. Eu acho que nos encontros tem que ter a área dos homens. Boa! Põe o pessoal ali, ó, por favor, você pode vir aqui e tal. Tem que ter um atendimento especial, alguma coisa ali. E aí vocês ficam lá fazendo os negócios. Olha isso, que ideia legal! Sabe quando você vai numa loja de roupa e tem a área dos maridos? Pode sentar ali e tal. E você não sabe que o... Imagina 100 mulheres comprando sapato. Num shopping. Você não vai ter que fechar o shopping, os homens vão embora. Gente, sabe que o Roberto, ele teve uma ideia e falou que ele vai fazer o clube do uísque. Aí eu falei assim, mas e quem não bebe? Ele falou, não tem problema, quem vai lá também, bebe outra coisa, mas ele falou que vai fazer. O clube do uísque, que é justamente porque realmente os maridos das mulheres, eles estão começando a se conectar, porque se encontram nas entradas, na saída dos eventos, e eles estão começando a se conhecer logo. E ver toda essa transformação que está acontecendo, né? E um conversa com a outra, eu sou mulher, quem que você é? Seu esposo? Sou esposa de fulana. Ela tem uma loja assim, eu também sou, e tal, aqui, tal. Não, também sou, não. Eu também sou esposo da minha mulher, também tem uma loja. Desculpa, falei um negócio errado. Entendeu? Então o pessoal entendeu. Isso é legal, né? Sim, porque eu
eu já tive casos, desculpa, Tico. Não, porque vai para todo mundo, atinge todo mundo, né? Sim, e eu tive empreendedora que falou que por conta dela, o marido, ele começou a empreender pelo exemplo dela. Aí. E não foi só uma empreendedora, não. Então, tem a questão do apoio dentro de casa, né? De falar assim, não, vai que eu tô aqui te apoiando. No meu caso, o Roberto, ele faz numerologia cabalística. Quando ele fez a minha, foi uma virada de chave para minha vida. Por quê? Na minha numerologia, mostrava que tudo que eu fazia nas amigas empreendedoras estava dentro da minha missão de vida. Aí ele falou assim, não, pode continuar, pode continuar que dá certo. Então, isso para mim foi muito importante, mas os maridos, eles têm um papel muito importante para a vida da mulher, não só pessoalmente, mas profissionalmente, porque a gente vê muitos casais que a mulher, quando ela começa a empreender, tem essa questão do protagonismo. Ela vai dividir o tempo dela. É que nem quando nasce um filho. Sim. O marido fica lá, meio que enciumado. Pode Por ficar quê? com ciúme, nem inveja também, viu? Corre atrás do seu. É porque, olha só, vou falar assim, um casal, quando nasce um filho, a atenção da mulher é toda para o marido. Quando nasce uma criança, ela já divide a atenção com o filho. Então, o marido, ele sente. Quando a gente fala de um empreendimento, é a mesma coisa. O marido, ele tá dividindo a atenção com o filho e com a empresa. E às vezes e aí leva tempo, né? Então, é uma compreensão também. Então, isso é um papel muito importante, essa compreensão, esse apoio, né, dos maridos para apoiar, porque também tem a questão da rivalidade, né? Ele fica ali, ó, não, ela tá fazendo, aí ele quer ser mais, fazer mais, e aí não pode, tem que um apoiar o outro, né? Ó, apoiem suas mulheres, tá bom? Aqui a gente trabalha todo mundo em casal aqui, ó. Os dois ali é 50%. Ai, que legal! Trabalha, e a Camila também. A Camila foi fazer um negócio ali, mas já volto. Ó, você também tá investindo agora na sua marca pessoal, não é? Como é que tá essa nova fase aí? Como é que tá acontecendo as coisas? Então, eu, assim, nesse período anterior, né, até o ano passado, eu tava focada só amigas empreendedoras, amigas empreendedoras, amigas empreendedoras. E aí, falei, e a Janaína? Né? E eu, como profissional, como pessoa. Então, hoje eu consegui já estruturar as amigas empreendedoras. Nós temos 8 empreendedoras anjo, nós temos coordenadoras. E isso me possibilitou a olhar estrategicamente para os meus negócios. Então, hoje, além das amigas empreendedoras, eu sou mentora. Então, eu dou mentoria, que é o método empreendedorismo autêntico. Eu faço workshop, eu dou palestra. Então, estou fechando com grandes empresas também a dar palestras. E isso está me levando para novos horizontes. Então, além da fundadora das amigas empreendedoras, eu tenho outras atividades, né? Então, eu quero, assim, desenvolver essas outras habilidades. Então, se você tem uma empresa que quer aí uma profissional de venda para dar um treinamento, quer uma palestrante aí no seu evento, ou até mesmo quer empreender, e aí eu dou mentoria também para empreendedoras, tanto iniciantes, as empreendedoras iniciantes eu tenho o método Amar, e para as empreendedoras que já têm experiência eu tenho um método empreendedorismo autêntico. Então eu estou desenvolvendo esses outros produtos, além de produtos digitais também. Nossa, a mulher não para. Mas você dorme também? Durmo. De vez em quando você dá uma dormida. Olha, dá o horário, Hamilton, dá 10 horas, 11, eu desligo. Desliga a bateria. Põe pra carregar e dorme. Acaba. É a mesma coisa de tirar da tomada. Minha mãe fala assim, filha, você desmaia. É assim, tirou da tomada, acabou. Deus do céu. Ó, deixa eu falar aqui da Y Steak, que é aquele restaurante especial que você vai encontrar, aquela churrascaria especial com aquele... Sabe aquele churrasquinho com sabor afetivo? É na Y Steak, tá? Sexta, sábado e domingo, sempre com música ao vivo pra você. E tem os eventos também. Já são mais de 22 mil pessoas atendidas, mais de 40 cidades. Cara, é sensacional. O Y Steak, leve para o seu evento, que é sucesso. @Y Steak, você vai entrar em contato com o pessoal e você vai gostar muito, tá? Falar da Azevedo Contabilidade, nosso grande parceiro também, que cuida de todas as nossas contas. E que logo, logo, nós vamos estar trocando uma ideia com o nosso querido Maurício aqui para falar sobre imposto de renda, fundo de garantia e tudo mais. E para fechar aqui, falar do Rogério Simão, arte finalista, para você que precisa aí de alguém para cuidar aí das suas redes sociais, fazer aquele logotipo bacana, aquele Instagram legal, fale com o nosso amigo Rogério. E é claro, o rei do pão de queijo, a gente não pode deixar de agradecer, que é sensacional. E agora tem um amigo do rei, que é aquele aplicativo, onde você vai ser direcionado para tudo que acontece de melhor no Rei do Pão de Queijo, agora com 5 unidades aqui em Rio Preto. Ô, Jana, estamos partindo aqui para a última parte, mas eu queria que você falasse dos 10 mandamentos que você criou das amigas empreendedoras. Gente,
gente. Quais são esses 10 mandamentos? Eu vou ler, então. Vai. Ó, eu vou... Será? Atenção As para os 10 mandamentos. Ai, gente, será que eu vou encontrar aqui? Porque assim... Ah. Ai, você foi e me pegou desprevenida. Não, desculpa. Não, é porque agora eu tenho que achar. Mas é assim, a intenção dos 10 mandamentos é ser estabelecer a cultura das amigas empreendedoras. Porque cada uma que entra na rede, na comunidade, vem com as suas experiências anteriores. Aí fala assim, o que é esperado de uma amiga empreendedora ao entrar na comunidade? Aí eu tenho aqui, sim, uma colinha que eu lembrei aqui onde está. Tá vendo? E aí, os 10 mandamentos são 10 ações. Eu falo que são 10 verbos de como que é esperado para dela ao entrar nas amigas empreendedoras. Ó, conteúdos. A gente tem uma plataforma com todos os conteúdos. Ó, vai. Já vou entrar aqui, ó. É diferenciado. Aqui, ó, aí a gente tem vários 10 conteúdos. Vamos lá, 10 mandamentos. 10 mandamentos. 10 mandamentos das amigas empreendedoras. Quais? 1. Participe. Ó. Esteja presente nos encontros. Quem não é visto, não é lembrado. 2. Conecte-se. Faça tete a tete, porque pessoas são oportunidades. Boa. 3. Indique. Quando tiver oportunidade, faça indicações. Quanto mais você indica, mais você é indicada. Legal essa. 4. Consuma. Quando precisar de algo, priorize consumir de quem faz parte das amigas empreendedoras. Show. Isso fortalece o time e incentiva as outras empreendedoras. 5. Testemunhe. Quando você consumir algo de uma empreendedora, dê o seu depoimento. Fale de como foi a sua experiência. 6. Apoie. Siga, curta, comente nas redes sociais, avalie no Google. Não custa nada e ajuda muito. 7. Ajude. Se você tiver a oportunidade de ajudar, não hesite. Ajude, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Legal demais. 8. Acolha. Uma palavra amiga, um abraço pode mudar a vida de alguém. Sensacional. 9. Compartilhe. Fazer parte de uma rede de apoio é estar num ambiente seguro para a troca de experiências. E essas trocas não têm preço. E 10. Divulgue. Fale para as pessoas que você faz parte das amigas empreendedoras e a transformação que gerou na sua vida. Isso vai incentivar a não rivalidade e ajudar outras empreendedoras a ter uma mentalidade de sororidade e companheirismo. Que sensacional, hein? Pô, isso é incrível. Isso aí é os 10 mandamentos para tudo na vida, que se você for ver. Não só para as amigas empreendedoras, né? E quais são os próximos passos dessas amigas empreendedoras? O que vem aí nessa rede que se tornou um movimento nesse 2025? É expandir para todo o Brasil. É isso que a gente quer agora. Agora que a gente tem uma plataforma digital e a gente tem esses 10 mandamentos, por quê? Hoje, a sociedade, ela sempre induz a mulher à rivalidade. Sempre fala que a mulher se veste para outra mulher, porque a mulher sempre é concorrente, é rival da outra mulher. Então, a gente tem essa mentalidade de sororidade, para que as mulheres se unam, para que elas se ajudem, para que todas cresçam juntas. E aí eu olho para o lado e falo, gente, eu não vejo ninguém falando disso. Vamos espalhar essa mentalidade para as mulheres, para que elas não se sintam sozinhas e que elas tenham a possibilidade de se conectar com outras mulheres que tenham a mesma mentalidade que ela. Na nossa missão, a gente fala que é acessibilizar a uma nova mentalidade. Se a pessoa já tem essa mentalidade de sororidade, a gente vai conectar. Se a pessoa não tem, porque ela veio de um ambiente muito rival, a gente vai ensinar ela a pensar dessa forma, a ter essa mentalidade. E depois ela vai se conectar com outras mulheres. Então, essa é a nossa missão. Olha, que conselho você dá para quem está nos assistindo agora, que não faz parte dessa rede, ainda não é uma amiga empreendedora, que quer aprender mais, quer entrar nesse movimento aí e às vezes está um pouco receosa, né? Tem um sonho guardado, tem um pouco de medo, mas precisa realmente de alguma coisa para dar esse despertar. Meu conselho é, não fique sozinha. Você tem um lugar onde você pode se conectar com outras pessoas. Nós somos seres sociáveis, a gente não nasceu para ficar sozinho, né? E quando a gente está sozinho, a nossa luz ela vai se apagando. Agora, quando você está num monte de luzinha, sua luz vai se resplandecendo ainda mais. Eu falo que cada uma de nós somos uma estrela e quando nós estamos juntas, nós somos uma grande constelação. Então, não seja uma estrela sozinha, se junte à constelação, venha brilhar com outras
outras mulheres, porque elas têm muito a contribuir com a sua vida e eu tenho certeza que você também a contribuir com outras mulheres. Ô, Jana, que legado você quer deixar para essa rede de amigas empreendedoras, para esse movimento que você ajudou a construir e vem transformando a vida de todo mundo? O legado é justamente a missão que eu falei, que é esse canal de transformação. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não são canais de transformação porque elas não se sentem capazes. Elas ainda não descobriram a luz que tem dentro delas ou o que elas têm de bom, de dom, de talento e que pode transbordar para a vida das outras pessoas. Na medida que você se descobre e sabe qual é esse dom e como você pode transformar a vida do outro, assim você vai deixar o seu legado. Essa é a onda do impacto positivo. Então, eu ensino elas e aí elas ensinam outras pessoas e isso nunca tem fim. Meu Deus do céu. Vocês gostaram do bate-papo? Meu Deus, que é isso? Não dá nem vontade de terminar aqui, porque toda hora vem uma coisa nova. Terminando aqui, ó, eu queria agradecer muito, mas agradecer demais mesmo. Deixa eu fazer um negócio? Não, pode fazer, claro. Pode? Tem o último, você vai dar o último recado aqui? É? Fica à vontade. Deixa eu falar. E a gente não falou do Grupo Mulheres do Brasil. Sim. E aí, então, eu fui convidada para ser líder do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo liderado pela Luísa Helena Trajano. Olha só. Que é a dona do Magazine Luiza. E eu tive o privilégio de receber um áudio dela, você acredita? Você tá brincando? E ela mandou, claro, vamos, coloca bem perto do microfone aqui, né, André? Aí dá pra captar. Oi, Janaína. Ó. Tudo bom? É a Luísa, do Mulheres do Brasil. A Amanda, querida, tá falando que você vai ser nossa líder, vai entrar num grupo Mulheres do Brasil. Oi, Janaína, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz. A gente trabalha muito em conjunto e eu quero te conhecer. Quando você vier a São Paulo, quando eu for aí, um grande beijo para você. Nós trabalhamos muito pela igualdade, por políticas públicas, pela violência e por tudo mais. Amanda, uma querida, vai te passar essa fita, tá bom? Um beijo. Ai, gente, legal, sensacional, sensacional. É a Amanda da Nação Valquírias, do qual eu também sou presidenta lá do Comitê de Empreendedorismo. Mandou mensagem para a dona Luísa. E ela mandou essa mensagem para mim. Então, eu quero agradecer a Amanda por ter feito essa conexão. E eu fiquei muito emocionada de receber esse áudio, né? Que isso. Só da Luísa Helena Trajano. Trabalho devolve, não é? Ó, eu queria que você mandasse beijos e abraços para quem você quiser aqui. Pode olhar para essa câmera aqui, ficar à vontade. Quero mandar um beijo para toda a minha família primeiro, para o meu marido, para os meus filhos. E quero convidar para todas as mulheres que hoje se sentem sozinhas, sem apoio, a vir fazer parte de um grupo. Vê um grupo perto de você, pode ser um grupo da sua igreja, um grupo perto da sua casa. Se você não tiver nenhum ali perto, vem para as Amigas Empreendedoras. Hoje eu apoio todos os grupos. Inclusive, quero ajudar as mulheres a fazerem grupos femininos, porque quanto mais as mulheres se unirem, todas fortalecem juntas. Então, se você quiser fazer parte das Amigas Empreendedoras, é só você ir no Instagram, Amigas Empreendedoras RP. Você vai lá no link da bio, tem lá adesão. É só você clicar lá e vir para dentro. Boa. Lembrando que tá passando aqui o Insta também aqui, @Jana M. Alexandre, tá? Para você entrar em contato com ela. Eu queria fazer um acordo com você aqui, se a gente pode marcar um episódio para falar sobre a Nação Valquírias. Sim. E você vê com a Amanda, vê também com as outras meninas. Tem uma menina muito jovem que ela foi na rádio outro dia também, que ela... Sim, verdade. A Ana Laura, né? Ana Laura. E a gente faz uma mesa bem legal aqui pra gente poder bater um papo. Vai ser incrível. Pode ser? Com certeza. Vamos organizar isso aí, então. Bora. Jana, obrigado de coração. Que Deus te abençoe, tá bom? Todos os seus projetos. Sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel, né? E manda um beijão aí pra toda a sua família. Um abraço pro nosso querido Roberto. Beijão nos filhotes. E pra você que acompanhou, pra você que gostou aqui, compartilha com todo mundo, tá? É muito legal ter histórias dessas de superação que ajudam outras mulheres e principalmente, né, que te motivam, ter um conteúdo tão bacana e que é o que a gente precisa cada dia mais na nossa vida. Próxima segunda-feira estamos de volta com mais um episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like, tá bom? Família Filmix, valeu, forte abraço pra você, boa semana, tchau, tchau. Tchau.